Mensagem de Deus para o seu coração. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é o que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. E chamou Moisés a Josué, ele disse aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Queridos, eu li aqui parte do capítulo 31 de Deuteronômio, eu li o verso 6, 7 e 8. E essa palavra aqui é muito encorajadora, uma palavra tremenda. Eu sempre tenho dito que Deus é o maior motivador dos seres humanos. Deus é o maior encorajador, Ele nos encoraja diariamente. Todo dia Deus está encorajando aqueles que querem receber o encorajamento de Deus. Porque há uma diferença entre querer receber uma força, né, ou encorajamento de alguém. Eu tenho que querer. Da mesma maneira que você admira, gosta de nos ouvir, é porque estamos falando das coisas que trazem esperança, sobre fé, sobre Deus, sobre a pessoa de Cristo que veio para nos salvar, o Espírito Santo como consolador. Ou seja, você que nos acompanha aqui tem recebido instruções para abençoar tanto a sua vida espiritual quanto a tua vida familiar, profissional, financeira, casamento. Ou seja, a palavra de Deus tem resposta para tudo. Então, nesse texto aqui, a gente percebe que Moisés, ele relata aqui no verso 2, Moisés ele diz que ele já estava com os seus 120 anos, e Deus já havia dito a Moisés que o tempo dele estava acabando. Então Moisés preparou ali o seu sucessor, que é o Josué, e então Deus falava com Moisés, Moisés instruía Josué, então Josué foi treinado, Josué foi ali discipulado, vamos assim dizer, para que no tempo certo, preste bem atenção nessa revelação, no tempo certo, ou seja, qual que é o tempo certo? É o tempo de Deus, minha gente. O tempo certo é o Kairos de Deus, é o tempo de Deus. Então Deus tem o tempo certo para cada coisa na nossa vida. Então no tempo certo, Josué assumiria então a liderança do povo de Israel. Então Moisés já estava para partir, ele já sabia que estava chegando eram os dias finais da sua vida na terra, e Deus já havia dito para Moisés que ele não ia passar o Jordão, ele ia passar o bastão para o seu líder, o sucessor. O que nós temos que entender, meus amados? Que tudo na vida passa, tudo tem um tempo, um tempo de vida, um tempo de qualidade, tempo disso, tempo daquilo. Então o importante é você viver o hoje. Hoje é o dia que Deus fez para que possamos viver hoje. Jesus ele sempre diz assim, está escrito em Mateus capítulo 6, ele fala sobre a gente não se preocupar com as coisas materiais. Ele dá aqui uma dica muito interessante. Em Mateus capítulo 6, o verso 31, ele diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Não andeis, pois, inquietos, ansiosos, preocupados. Você que nos acompanha pelo rádio, né, e está nos ouvindo desde o início, teve um momento aqui que a pastora Eva comentou justamente de 1 Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu sempre tenho sido bem afirmativo. Ou eu acredito na Bíblia 100%, ou não acredito.
Andar com Deus não pode ser pela metade. Ou eu sou de Deus, não sou de Deus. Ou eu acredito nessa palavra ou não acredito. Com todo respeito, né? Não sei se no português está certo isso que eu vou falar agora, mas tem gente que é meia boca, né? Você não pode ser meia boca, você tem que ser completo. Você tem que ser uma pessoa integral, confiar 100%. Ou eu confio ou não confio. Ou tenho fé ou estou na incredulidade. Porque nós precisamos compreender, meus amados, que os tempos estão diferentes, a gente sabe disso. E outra coisa, as coisas estão mudando e vai mudar sempre. Agora, pastor Eva, é interessante esse negócio quando fala essa palavra mudança, porque Deus tem coisa na nossa vida que Deus avisa. Por exemplo, a Bíblia está escrito aqui, Jesus já deixou um alerta, ele falou assim, olha, eu vou para o Pai, mas um dia eu voltarei. Então ele diz, um dia eu vou voltar. Então ele avisou, só que ele não falou a data, ninguém sabe a data. Ninguém sabe o dia exato. Por exemplo, eu não sei o dia que eu vou morrer. E não sei o dia também que Jesus vai voltar, que nós acreditamos na volta de Jesus, nós falamos o arrebatamento dos filhos e filhas de Deus, do povo de Deus que está na fé em Cristo, né? Então, nós acreditamos nisso. Então, Deus já deixou esse aviso. O detalhe é que nós não sabemos quando. Ele deu pistas, ele deu dicas. O tema não é sobre arrebatamento que eu estou falando aqui, mas para você entender que a nossa vida é uma vida de preparação. A gente está sempre se preparando para algo novo. Assim é quando você vai para a escola, nos primeiros passos, quando você era criança, você foi estudar, aí você foi estudando, você foi sendo aprovado de ano em ano, foi crescendo, foi evoluindo, tal, chegou numa faculdade, fez uma faculdade, assim é o processo da vida. No trabalho não é diferente, então você se prepara para quê? Você estuda para quê? Você faz um curso de especialização para quê? Para executar aquela tarefa, para fazer algo. Você pode até ser formado numa área, não quer dizer que você vai atuar naquela área necessariamente. Talvez você pode atuar por um período, né? Mas às vezes sim. Então, o que é a ênfase aqui da palavra de hoje, nesse começo de semana? Entender que Deus está dizendo para mim e para você, esforça-te, tenha ânimo. Porque Deus está querendo que a gente tenha ânimo justamente para a gente não se entregar ao pessimismo que está tentando dominar a mente de muitos seres humanos na face da terra nos dias atuais. Aliás, Jesus também diz, você vê, tudo está na palavra de Deus, né? Certa ocasião, Jesus aqui ele contou uma parábola, está escrito em Lucas capítulo 18, olha que interessante esta palavra aqui, Lucas capítulo 18, do verso 1 ao 8, Jesus fala de um juiz que era iníquo, um juiz que era muito mau, né? E diz que esse juiz, ele não temia Deus e não respeitava ninguém. Era uma pessoa certamente intragável, esse juiz. É uma parábola, né? E veja bem, só que a Bíblia diz que havia ali uma pobre viúva. Né? Essa parábola conta sobre o dever de orar sempre, nunca desfalecer, nunca desanimar. Então, se a gente perceber na Bíblia, pastor Eva e prezados ouvintes, a Bíblia é um livro inspirado por Deus e muito motivador. Nos motiva primeiro a se entregar a Cristo. O foco da palavra de Deus principal é você se entregar completamente a Jesus Cristo. É você se render a Cristo. É você ter essa humildade de reconhecer que sem Jesus você não é nada. Que nós precisamos de Jesus. Nós precisamos da presença de Deus. Agora, enquanto você viver nessa terra, vai ter momentos de alegria. Vai ter momentos de paz. Vai ter momentos de guerra. Vai ter momentos de tristeza. Vai ter de tudo. Isso é óbvio. Isso não vai parar. Esse processo de mudança, de momentos bacanas, outros não, vai continuar. Por que existe os problemas, gente? A Bíblia fala por causa do pecado. O pecado é a pior coisa da vida, é o pecado. Só que Deus resolveu o problema do pecado. De que forma? Enviou Jesus Cristo justamente para morrer numa cruz, para salvar a humanidade. Por isso que sempre nós pregamos, mas o foco é Jesus. O foco nas nossas ministrações é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele diz, eu vim para dar a vocês vida e vida com abundância. Então é isso que você tem que entender. Não é uma religião que nos dá paz. Não, religião não salva ninguém. Eu sempre falei sobre isso. Religião não salva ninguém. Religião não salva ninguém, absolutamente ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Jesus diz em João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é o único caminho para a salvação. Não é uma religião, não é uma organização religiosa, não, 1000 vezes não, é Jesus Cristo. Então nessa parábola, diz que o juiz não temia Deus, não respeitava homem nenhum, mas naquela cidade havia uma certa viúva que todo dia ia até ali o juiz e pedia que ele fizesse justiça contra o seu adversário. Ela estava com uma situação difícil, ela pedia socorro para o juiz decidir ali pegar a causa dela lá. Diz a Bíblia que por um tempo, preste atenção, ó, a palavra aqui, tempo, eu não disse que tem tempo para tudo? Por um tempo, aquele juiz não deu a mínima para aquela mulher. Tá? Mas chegou um tempo que diz assim, chegou um momento que aquele juiz caiu em si e disse assim, ainda que eu não temo a Deus e nem respeito os homens, todavia como esta viúva está me incomodando, eu vou fazer justiça por ela. Eu vou pegar a causa dela. Eu vou ajudá-la. Mas por que ele ajudou? Porque ela foi perseverante. Porque ela foi à luta dos seus objetivos, da sua meta, que era resolver uma situação que estava na mão daquele juiz. É uma parábola. Jesus utilizou as parábolas para trazer ensinamento para nós. Entende? Então ela foi perseverante. Isso aqui ensina o quê? A nossa perseverança em caminhar com Jesus, em andar com Deus, não é? E justamente aí Jesus fala assim, se aquele homem que era injusto ouviu o clamor daquela viúva, aí Jesus diz assim, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles, ainda que longânimo para com eles? Aí Jesus termina dizendo o seguinte, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Porventura achará fé na terra? Por isso, meu querido e a querida ouvinte, você pode até não ter dinheiro, não ter isso, coisas materiais, você não pode perder a sua fé em Deus. A sua crença na pessoa de Jesus Cristo, que é o autor e consumador da fé. Você não pode perder a sua fé, a sua esperança no Criador, em Jesus. Então, pastor Eva, olha que interessante para a gente concluir essa palavra aqui, de Deuteronômio 31. Então, quando Deus estava dizendo aqui, através de Moisés, Deus estava dizendo, esforçai-vos, animai-vos, não tenham medo, nem vos espanteis diante deles. Por que Deus estava motivando agora nessa nova fase, esse novo ciclo ali do povo de Israel? Por quê? Porque preste atenção, olha que coisa forte isso aqui. Estava tendo uma transição. Esse momento aqui era um momento transitório de mudança de liderança. A liderança era de Moisés. Agora, quem de fato ia conduzir aquele povo para terminar, para chegar ali, para passar o Jordão, chegar em Canaã, agora seria Josué. Moisés durou 120 anos liderando aquele povo. E foi difícil. Olha, Moisés ouvia lamento do povo, reclamação, murmuração. Acontecia de tudo que está acontecendo hoje também, né? Em outras proporções, de certa forma, tem mais gente no mundo, né? Mas estava acontecendo, mas quem dava força para Moisés era o próprio Deus, porque Deus é que tinha chamado Moisés para aquela missão por um tempo, e Moisés durou 120 anos. E Moisés passou muitos problemas, muitas lutas, mas Deus deu vitória para o povo fiel. Agora o que acontece? Deus estava dizendo, agora é com Josué. Aí Moisés, diz a Bíblia, chamou Moisés a Josué e disse para todo o povo de Israel, gente, agora se esforcem, se animem. Interessante que Deus repete isso aqui. Deus fala, aí Moisés repete para o povo. Que Deus estaria indo à frente deles. Deus é que ia conduzi-los através da liderança de Josué. O que significa isso, queridos? Que tudo tem fase na vida. Você tem que aproveitar as fases, as oportunidades. Então, o que me vem à mente agora, pastor Eva, é o seguinte, Moisés foi um grande líder. Ele foi sombra para Josué e para muitos líderes. Mas agora Moisés sairia de cena, mas o Deus que chamou Moisés continuaria fazendo sombra para todo mundo, cuidando de todos, só que sob a liderança de Josué. Amigo, amiga, querido, preste atenção no que Deus está falando. Isso aqui se aplica-se à sua vida espiritual, à sua caminhada com Deus, pode se aplicar à sua família, à sua empresa, aos seus negócios.
Não é? Quem sabe você está aí pensando, puxa, como era bom quando tinha o fulano de tal que nos liderava. Amigo, é mudança, mudança é isso. E aquilo que eu disse no início, tem coisa que Deus avisa o tempo. No caso da volta dele, do término da nossa vida aqui, a gente não sabe o dia, é ele que sabe. Mas tem coisa que Deus avisa e fala, ó, tal dia vai acontecer isso. Então, tem coisa na nossa vida, no dia a dia, que nós temos um aviso. Né? Que nós temos, a gente é avisado de alguma coisa e a gente sabe que aquele dia vai acontecer tal coisa. Então, tem coisas na vida que você fica sabendo a data, o dia, aí você tem que se programar para aquilo. E mesmo a gente sabendo, a gente às vezes deixa a desejar, não é verdade? Agora, quando você não sabe do que vai acontecer, aí que entra a fé. Quem anda com Deus é fé. Deus não vai ficar falando para você, meu filho, essa semana não vai ter problemas, essa semana vai ser 1000 maravilha. Deus não fala, ele só fala assim, tenha fé em mim, caminhe comigo, que eu vou à frente. E Deus nos dá graça para vencer isso. Mateus 24:36 diz isso. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus. Nem eles não sabem, só o Pai. Olha que forte, olha que tremendo. Pastor, então o que eu faço enquanto as coisas não acontecem? O que eu faço? Continue fazendo aquilo que Deus te comissionou. Tem uma canção que nós cantávamos antigamente bem próximo. Enquanto o Salvador não vem, quero fazer da minha vida o melhor. Enquanto não acontece o seu milagre, continue fazendo da sua vida o melhor. Seja um bom pai, seja um bom filho, seja uma boa ovelha, seja um bom trabalhador, seja um bom patrão, um bom funcionário. Por que você acha que Deus animou Josué? Porque sabia que ele também tinha os seus momentos de desânimo. Tinha os seus momentos, será que eu vou conseguir? Todo mundo tem, queridos. Homens e mulheres do passado, do presente, todos têm os seus momentos. Será que eu vou? Será que eu não vou? Mas Deus vem com a sua palavra para te dar ânimo. Seja forte, seja corajoso, não temas. Mas eu não sei falar, como diz Jeremias. Eu sou menorzinho da casa do meu pai. Não, você pode. Sabe o que existe dentro das pessoas? Elas não se conhecem, você não conhece o poder, a unção, a capacidade que está dentro de você. Você pode declarar isso, o milagre já está dentro de mim. Deus já colocou uma semente de fé, Deus já colocou dentro de você, só que você não descobriu. E o programa Agindo Deus, Quem Impedirá, está aqui para te ajudar e declarar isso, que você é a menina dos olhos de Deus. Você é separado, escolhido, ungido para um grande propósito, mas você tem que querer. Andar no trilho da fidelidade e andar nos caminhos que Deus quer. A oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então a vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita, agradável, e ela vai prevalecer na minha vida. Às vezes eu vou sair do propósito de Deus, mas Deus não tem culpa, eu que saí. Então quando eu saio, eu atraso. Quando eu saio, eu travo. Então eu não posso sair do propósito de Deus. Quantas e quantas pessoas saem do propósito de Deus e depois elas voltam. Então você atrasou o seu processo de caminhada na fé. Então essa manhã é uma manhã que Deus nos declara: tenha bom ânimo, seja forte, seja corajoso. Eu fui com Josué, eu fui com Moisés, eu fui com você, eu fui com o seu pai, fui com a sua mãe, fui com o seu avô, fui com sua avó, fui com todos aqueles que te ensinaram. E agora eu sou com você, vai nessa sua força. E interessante que quando os israelitas eles iam atravessar o Jordão, aí foi sob a liderança de Josué, né? Sim. E a gente percebe o que? Eles iam conquistar o que? A terra prometida. Sim. Então é assim, teria os obstáculos, como teve, mas o Jordão foi aberto, a provisão veio. Na época de Moisés foi o mar, Sim. Agora é o Jordão. Assim é a nossa vida. Então, por isso que você tem que estar firmado em Deus todo dia. Porque tem pessoas que, infelizmente, elas só buscam Deus quando tem problemas. Só buscam Deus quando estão enfrentando crises aparentemente gravíssimas. Elas buscam Deus. Não. Nós temos que aprender a buscar a Deus diariamente, independente se tem lutas, se não tem. Isso é caminhar com Deus. Caminhar com Deus é caminhar independente do que o mundo está falando. Quando eu falo o mundo sem Deus, as pessoas que não temem a Deus, eles têm um discurso o quê? Do medo. O discurso do medo, o discurso da ansiedade, o discurso da incredulidade, o discurso da descrença e até mesmo da zombaria com relação à fé em Deus. Mas quem é da fé
caminha com Deus. Não está isento dos problemas, é óbvio. Nenhum de nós estamos isentos, mas aqui nós estamos entendendo que Deus está sempre motivando seus filhos e filhas a andarem com Ele, se esforçarem, a não se entregar ao problema. Como diz a Bíblia, diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Então nós vencemos. Então você ter perdas, você perder emprego, você enfrentar problemas, isso não é um momento de desespero, não. O importante é a tua fé estar firmada na verdade, em Deus. Se você está fazendo a coisa certa, se você está sendo honesto, né? Honesto todo mundo deveria ser, né? Mas se você está fazendo a coisa certa, tá com a consciência tranquila, meu querido e minha querida, toque a vida, manda ver. Então aproveite esse início de semana, né? Você que abriu a sua empresa, você que tem o seu negócio, você que trabalha por conta própria, você que é empregado, vá à luta, Deus vai te dar força, energia, graça, ânimo, mas declare, tenha essa fé e coloque isso na sua mente. E não permita, não deixe, né? Não deixe o desânimo que está contaminando o mundo e o Brasil e a sua vida e a sua cidade, não deixe contaminar a sua mente. Fique na palavra, né? Andar com Deus, andar com fé no Criador, não é negar os problemas, não. Porque às vezes tem gente que fala assim, comigo está tudo bem, e às vezes não é verdade. Ela só está maquiando o problema, ela só está passando ali vamos assim dizer, ela está só fingindo que não tem problema. Não, ter fé é admitir, não, eu estou com problema. Qual que é o problema? O problema é isso, mas eu creio que eu vou vencer essa fase. É isso. Então ter fé não é dizer, eu não tenho nenhum problema. Não, todo mundo tem, ou enfrenta em alguns momentos, mas a nossa fortaleza, a nossa força vem de Deus. Então declare isso para a tua vida, que você tenha um dia de excelência, que você tenha uma semana próspera, abençoada, em nome de Jesus de Nazaré. Então você que nos acompanha aqui pela Marumbi de Curitiba, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã, que Deus te ilumine, que Deus te abençoe. Você que nos acompanha, nos assiste as gravações aqui do canal do YouTube também do Agindo Deus Quem Impedirá, que Deus te ilumine e te proteja. E lembrando que essa semana, de segunda a sexta-feira, esta semana apenas, pelo menos, às 22h30, eu estarei fazendo uma live exclusiva no nosso canal no YouTube, 15 minutinhos de fé para abençoar a sua noite. Então, se você puder assistir ao vivo, participe com a gente, que eu tenho certeza absoluta que vai ser tremendo. Vai ser glorioso esses minutos de fé que vamos fazer no nosso canal no YouTube, de segunda a sexta-feira, pelo menos essa semana, às 22h30, vai ser tremendo. E vamos orar, e eu tenho certeza, pastor Eva, que da mesma coisa que tem tido muitos problemas no mundo, Deus, o seu poder, Deus não está em crise, e o poder de Deus se manifestará, e a graça de Deus será sobre nós e sobre o povo da fé. Amém, declaramos isso, é nos momentos mais difíceis que Jesus fazia os seus maiores milagres. O azeite, o bolo do profeta, o azeite da viúva, os pães e os peixes. Queridos, Ele está com você. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo. Não vai te deixar, não vai te desamparar. O importante é você não temas. Não se desespere. Não fique assustado, desesperado, angustiado. Deus está com você, Ele é com você. Declare, profetize, injete isso no seu coração, porque os maus hábitos e a murmuração, ela também, a pessoa começa a ter esses vícios ruins, e você precisa desintoxicar sua mente de palavras negativas e positivar mais a sua vida. Então diga, o Senhor é comigo, Ele vai adiante de mim, não vou ter medo, vou ser forte, vou ser corajosa. Que Deus te abençoe, ótima semana. Aquele abraço, tchau, tchau.